Muita gente já ouviu aquela expressão e cantou aquela música que o Papa é pop. A questão não é que o pop não poupa ninguém, é a tecnologia que não poupa ninguém. Quer saber por quê? Nesse fim de semana, as redes sociais foram tomadas por imagens falsas do Papa Francisco, vestindo, olha, o estilo do casacão branco, digno ali dos astros do hip hop contemporâneo. Essas foram algumas das montagens feitas. Deixa eu jogar para cá para você ver essa última ainda aqui. Aqui, se falar que está no palco fazendo dupla com Eminem, muita gente vai acreditar. E são imagens que foram produzidas por inteligência artificial e viralizaram. Nessas imagens dá para perceber que o Papa aparece nesses diferentes contextos totalmente manipulados. Aquela primeira foto ali foi a que mais repercutiu desde o sábado, e porque ela está totalmente realista. Essas duas aqui está um pouquinho de exagero, mas ali, aquele casacão estiloso, o crucifixo por cima, passou como 100% real e está dando muito o que falar. Essas do Papa usando o microfone para cantar, de óculos amarelo, aqui estiloso, aí está um pouquinho demais. Mesmo a segunda imagem ali, como você pode ver, dá para se olhar meio desatento, ele está com uma cara mais séria, passa batido. E sobre esse assunto, a gente vai conversar ao vivo com o especialista em tecnologia e inovação, Arthur Igreja, para ajudar a gente a entender o quanto a tecnologia não poupa ninguém, nem o Papa Francisco. Arthur, boa noite, bem-vindo aqui ao CNN Prime Time. Primeiro de tudo, assim, o quanto impressionam essas imagens, são muito realistas, hiperrealistas, né? Antes de tudo, queria que você explicasse um pouco para a gente como que a inteligência artificial opera, como é que funciona o uso da inteligência artificial para produzir imagens tão realistas assim. Uma boa noite mais uma vez, obrigado por estar conosco aqui no CNN Prime Time. Olá, boa noite, obrigado pelo convite. É realmente impressionante. Então, especialmente a primeira imagem aqui viralizou, acabou enganando muitas pessoas. Tá todo mundo falando sobre isso nesse final de semana. Se o Papa aí teria adotado uma estilista, alguém que está ajudando ele agora a ter esse estilo aí rapper, né? Mas tudo isso não passava de uma brincadeira. Então a foto foi postada num fórum e aí ela viralizou via Twitter e todas as outras redes sociais. O que acontece é que fazer esse tipo de imagem para IA atualmente é muito fácil. Então, não só com o lançamento do ChatGPT, que faz criação de textos e tantas outras tarefas, mas desde o ano passado nós estamos vendo toda uma geração de ferramentas em que as pessoas conseguem com muita facilidade pedir alguma coisa, né, gerar esse prompt, e a IA vai gerando textos, imagens, vídeos, enfim, e a pessoa pode criar centenas, milhares de versões até que o resultado chegue naquilo que ela quer. Ou seja, se a pessoa digitar ali Papa Francisco, estilo rapper ou jogador de NBA, seja lá o que for, gera essa imagem. É muito fácil, então é impressionante mesmo. Pois é, Arthur, e o que é impressionante, você falou do ChatGPT, que era exatamente o que eu ia perguntar. O quanto ele se difere, por exemplo, daqueles deepfakes? Se falava muito, várias, né? Vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, que acompanho mais a área política. Se falou muito dos riscos que essas montagens poderiam ter em campanhas eleitorais, seja em 2018 e depois de 2022, mas eu não me lembro de ter visto nada com esse nível de qualidade como essa imagem do Papa. É o ChatGPT que faz isso ser diferente ou mais evoluído ou não? Ou são outros avanços da tecnologia que fazem com que essas imagens sejam cada vez mais realistas? Bom, o que acontece é que o ChatGPT ele gera texto, né? Então, essa ferramenta que foi usada para gerar as imagens do Papa, o nome da ferramenta é o Midjourney, mas ele é concorrente de uma ferramenta da mesma empresa do ChatGPT, da OpenAI, que é o DALL-E 2, que também foi lançado não muito tempo atrás, e tem tantas outras, tem dezenas de outras, como Stable Diffusion também. O fato é que é o seguinte, não só a qualidade está aumentando muito, mas o que mudou foi a facilidade. Então, quando nós estávamos falando sobre deepfakes, que é exatamente isso, é criação de conteúdo artificial, sintético e que é usado para manipular. No caso do Papa, foi uma grande brincadeira, virou um meme. Mas no caso da política, nós tivemos na semana passada, naquela
possível prisão do ex-presidente Donald Trump foi a mesma ferramenta que gerou a imagem do Papa, que gerou imagens que também viralizaram de como seria essa prisão. Eu diria que elas são até mais realistas que as do Papa, e muita gente acreditou. Na última semana tivemos também uma imagem manipulada, criada por inteligência artificial do presidente da França, Macron, que estaria lá sem se importar com a Torre Eiffel ao fundo, sem se importar com as manifestações. Ou seja, o ponto que você trouxe da política já está acontecendo, então é deepfake, criada por inteligência artificial, e volto a falar, basta a pessoa digitar a imagem. Então, para criar essas imagens há 1, 2, 3 anos atrás, a pessoa teria que usar muitas ferramentas e ter muita capacidade para fazer isso. Hoje, se ela descrever a situação, ela consegue colocar a pessoa naquela situação. E se a imagem viraliza, a pessoa que vai ter que se justificar depois, vai ter que se explicar que aquela imagem não é verdadeira. Então, o resumo da história é o seguinte: o que nós vimos, tanto na política quanto com esse meme com o Papa, a qualidade não para de aumentar, a facilidade para criar também, e nós vamos ver isso cada vez mais. Isso vai acontecer de uma forma muito mais frequente. E para não perder a chance de falar o quer que desenhe, a gente vai exibir, Arthur, você mencionou o ex-presidente americano Donald Trump, a gente tem as imagens também do que foi feito, de como ele também foi alvo dessa potencialidade toda da inteligência artificial, e justamente esse episódio em que como seria a prisão dele, porque ele próprio havia dito que terça-feira seria o dia que ele seria preso, isso não aconteceu. São mecanismos muito similares que fazem isso, né, Arthur? E pelo que você falou, os avanços da tecnologia vão sendo cada vez maiores. Que tipo não sei se dá para a gente dizer em regra ou regulação, mas que tipo de limite que se pode imaginar ou que é debatido por vocês, especialistas em tecnologia, em inteligência artificial, em todos esses avanços? Que tipo de limite que se pode ter, ou a gente vai precisar criar uma cultura para que as pessoas consigam diferenciar o que é muito realista, porém virtual, daquilo que é de fato a nossa realidade? O segundo ponto é o que vai nos ajudar mais. Então, o senso crítico, a capacidade de discernimento, de fazer uma pesquisa. Então, até por isso que recomenda-se, quando a pessoa vê uma imagem como essa, se ela usar aquele mecanismo que o Google tem de pesquisa reversa. O que é isso? Você coloca uma imagem e pede para o Google te trazer da onde veio essa imagem. Então, quer dizer, se a pessoa pegasse essa imagem do Donald Trump ou a imagem do Papa e fizesse isso, ela ia rapidamente encontrar as notícias mostrando que isso tinha sido criado por IA. Então, a pessoa tem que desconfiar. É por isso que ela tem que olhar se o fundo não está muito desfocado. As imagens criadas por IA, elas normalmente têm pequenos erros. Então, no caso do Papa Francisco, claro, é uma especificidade, é uma coisa muito pequena, mas a mão em que ele está usando o anel dos papas está na mão errada. Então, mas claro, isso não é trivial, não é fácil. Então, a pessoa tem que ter senso crítico e, além disso, o que nós estamos vendo, a discussão regulatória está incrivelmente atrasada, como sempre. Então, não há uma discussão em progresso em vários países a respeito desses limites. E o que nós estamos vendo na prática é que as empresas estão decidindo. Então, por exemplo, no Midjourney, você consegue criar esse tipo de imagem com o Papa e com o Donald Trump. Em outras ferramentas, se você digita o nome de uma personalidade, de um político, a ferramenta se nega a criar a imagem. Então, ela fala o seguinte: olha, a nossa ferramenta não serve para isso, ela não pode ser utilizada dessa maneira. Mas foi uma decisão da empresa, ela optou por fazer isso. Até o momento, nós não temos nada que impeça a criação e a circulação dessas imagens. E é claro, se ela causar algum dano para a imagem da pessoa, aí ela vai ter que usar a legislação mais próxima, né, para tentar se proteger de alguma maneira. Mas o fato é que, como sempre, a tecnologia vai muito à frente das leis.
Falando então em leis, Arthur, você nos trouxe um ponto que é fundamental, né? A gente tem visto o atual governo falando em regulação do ambiente digital, de algumas preocupações com a desinformação, principalmente no que diz respeito a políticas públicas que podem ter consequências graves. Basta ver o que tem acontecido em relação à vacinação, por exemplo. O que até onde eu tenho acompanhado as discussões dentro do governo, há uma preocupação com as plataformas de redes sociais em relação à circulação de conteúdo que eventualmente, que sabidamente seja ou inverídico ou de discurso de ódio, de incitação à violência ou antidemocrático contra o Estado democrático de direito. No caso aqui, a gente está falando de um passo a mais, que é a produção de conteúdo sabidamente inverídico para depois ele chegar lá. Ou seja, tem dois caminhos de regulação e queria uma avaliação tua. Você falou já, a regulação está atrasada no mundo, mas aqui no Brasil em específico, o nosso debate ele está caminhando numa trilha que você considera adequada e necessária, ou o que falta para o nosso debate sobre regulação? Lembrando que tem aquele chamado PL das fake news desde a legislatura passada na Câmara dos Deputados. Como deve avançar, na sua avaliação, esse debate de regulação, seja da produção desse tipo de conteúdo, como a gente está falando dessas fotos, seja na disseminação por meio das plataformas de redes sociais? Me parece que tem três pontos fundamentais aqui. O primeiro deles é que tem uma parcela do público que acredita que essa discussão nem deveria acontecer, que tudo deveria ser permitido, enfim, em nome da liberdade. Enfim, esse argumento ele é frágil porque o que acontece? A pessoa não imagina que ela, inclusive, pode ser colocada numa situação como essa, né? Então, ela pode sofrer um dano de imagem, a empresa dela, o negócio dela. Então, é muito perigoso achar que vale tudo na internet ou em qualquer ambiente, né? Porque, afinal de contas, trata-se também de uma arena de convívio coletivo. Então, sim, você precisa estabelecer determinados limites. E isso me leva ao segundo ponto, que esses limites precisam ser muito explícitos e debatidos, porque a distância entre você proteger essas liberdades individuais, não causar esse dano, e você cercear a publicação de informação, esse limite também ele é bastante tênue. Então, precisa ser muito esclarecido e debatido para que não se use o argumento de que você está tentando regular para proteger a verdade, enfim, para você não ter circulação de conteúdo que é falso. Mas, se isso for construído de uma maneira torta, isso pode servir também aos interesses de determinados agentes. Ou seja, você vai tentar usar o argumento da proteção, mas aí você cria restrições na internet. E o terceiro ponto é que é uma discussão bastante antiga em relação às plataformas. Elas se postaram de uma forma pretensamente neutra, usaram um argumento ao longo do tempo de que elas são de tecnologia, então elas não são veículos para disseminação de informação. O que na prática não é o que acontece. Então, é como tentar tapar o sol com o fato de que essas plataformas elas alcançam bilhões de pessoas. E aí, as pessoas só se dão conta do quanto elas têm, sim, um papel na distribuição do conteúdo, porque, afinal de contas, o algoritmo tem um peso muito grande naquilo que eu, você e qualquer pessoa vemos. Então, tem um papel ativo, sim, naquilo que a pessoa está consumindo, né? Então, esse debate também precisa avançar. As plataformas, elas são qualquer coisa menos neutras nessa história. Então, é preciso discutir isso, porque nós só entendemos esse papel das plataformas quando nós atingimos um extremo. Então, quando algo dá muito errado, só para citar um exemplo, aquele caso que aconteceu anos atrás, em que o Facebook, ainda à época se chamava Facebook, não era Meta, falava que ele não tinha nada a ver com o conteúdo que circulava nas redes, até o momento que um atirador transmitiu em tempo real um massacre na Austrália. Então, o que acontece é que aí as pessoas falaram, puxa vida, esse vídeo não devia estar circulando. Então, o ponto é esse. O ponto é que existe sim uma interferência que é importante e precisa ser reconhecida.